Bom, meninas, então vamos ali parei ali no capítulo 4, vamos lá pro capítulo 5, que fala da descendência de Adão, né? E aqui fala que o último nome aqui no capítulo 5, fala aqui, ó. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele os aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Lembrando lá que Caim, ele foi amaldiçoado pela terra e não por Deus, que Deus colocou um sinal nele para que todo aquele que encontrasse ele não o matasse, tá? Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Aqui a gente já vai entrar ali na Arca de Noé, no dilúvio, tá bom? Ó, quando os homens começaram a se multiplicar na terra, eles nasceram filhos e filhas. Nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Lembra quando eu falei lá no primeiro vídeo que eu postei lá no YouTube, que seria ótimo se a gente conseguisse viver sendo totalmente dependente do Espírito Santo, vivêssemos em paz, cheios do Espírito a todo momento, mas que não há como a gente viver desse jeito, porque a gente vive nesse mundo pecaminoso, que é cheio de coisa, então a gente acaba perdendo a linha, acaba saindo, tá? Então, viram aqui que aos 500 anos Noé tinha gerado, então aqui Deus já reduz a idade do homem, porque por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Porque dentro da gente militam carne e espírito, gente, né? Contenderá, né? É uma luta diária, meu Deus, de não fazer a minha vontade, mas aquilo que a Bíblia me ensina. Então vamos lá. Naqueles dias havia nefilins. Aqui quando fala assim, ó, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram suas filhas. Os filhos de Deus viram, filhos de Deus. Aqui ele fala assim, ó, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade. Vamos pular aqui para o 4, diz, naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus, né? Quando os filhos de Deus multiplicar-se na terra, nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E aqui fala assim, naqueles dias havia nefilins e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas deram filhos. Eles foram os heróis do passado. Aqui há várias teorias sobre isso, que acho que eu já comentei com vocês. Aqui nesse primeiro, no versículo 2 aqui, a gente estava vendo um vídeo e ele falava que aqui era o quê? A descendência de Caim, que começou também a se casar com as filhas de Sete, que foi o terceiro filho ali de Adão, tá? Só que quando a gente pensa assim, pô, o homem foi o quê? Criação de Deus, né? Nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus, né? Fomos feitos filhos de Deus através de Jesus, que ele veio, levou o coração dos filhos ao Pai. Então, ele nos deu ali o direito de sermos chamados filhos, irmãos de Jesus, né? Então, a gente entende aqui que podem ser os anjos. E aí tem várias teorias. Podem ser os anjos caídos ou os anjos mesmo, né? Que começaram a olhar as filhas dos homens e lhe deram filhos. Então houve ali uma mutação, né, do ser humano ali, mais ou menos aquilo ali. Assim, é algo para se pensar? É algo que possamos buscar mais entendimento? Mas que o Senhor nos abençoe e nos dê um entendimento da forma que o Senhor, como eu posso dizer para vocês?
são coisas profundas. E eu confesso aqui para você que eu não consigo entender isso aqui, que eu ainda não achei assim uma resposta, algo que queimasse dentro do meu coração quando eu ouvisse falar, é isso que aconteceu. Então que a gente preste atenção no amor de Deus aqui, naquilo que o Senhor quer nos revelar, tá bom? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, seu coração, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Éramos criação. Os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, assim, o Senhor se arrependeu, visto lá que eu tinha comentado com vocês, e que Deus, depois que ele criou o homem, a mulher lá, ele olhou e disse assim, e viu que era muito bom. Pensa, gente, pensa, né? Quando fala assim que quem somos nós, tão pequenos para desagradar o Senhor? Pensa no tamanho do amor de Deus por nós, nessa criação maravilhosa desse mundo, que eu tenho para falar para vocês, que aqui o meu conceito, a minha visão que o Senhor me dá do mundo, é como se ela fosse assim um relógio enorme com várias engrenagens, que ela só vai girando se você está fazendo o caminho certo, o caminho correto, o caminho de Deus, que já há um plano estabelecido para todas as coisas. Pensa, Deus Deus separou a terra, Deus falou para a terra produzir. Então ali a própria terra ela já tinha vida, ela ia produzindo e ela ia se reproduzindo conforme a sua espécie. Então é tudo tão maravilhoso, é tudo tão perfeito. O Senhor criou tudo para nós e nós nos deixamos se enganar. Então nós desagradamos ao Senhor, sim. E aqui Deus chegou ao ponto de se arrepender, tá bom? Mas o Senhor viu Noé e foi benevolente com ele. Então, começa aqui as instruções da arca, né? Deus viu que não era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, sem canja fé. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Quando o pecado entrou, foi assim terrível, foi terrível. O homem só tinha maldade, né? O Espírito de Deus não ficava, entrava em conflito, não ficava por causa do mal, por causa do pecado. Não tem como, gente. E é preciso a gente se consagrar, a gente se santificar, a gente buscar a santidade. Porque é complicado. Às vezes você tá com mágoa, às vezes você tá com rancor, às vezes você tá com tristeza. Deus não fala com a gente, né? Você precisa estar ali clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, e Deus no seu infinito amor, ele vem aos poucos, vem amansando, as nossas vestes vão se lavando e Deus fala conosco. Deus vai mostrando através das pessoas, através de algumas situações, o caminho para a gente voltar lá e se consertar, tá bom? Então, e Deus fala aqui para ele, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, de vidro, compartimento e revista de piche por dentro e por fora, com 135 metros de comprimento e tal. Aqui Deus deu toda a instrução, tá? Deus deu toda a instrução para Noé de como seria. E ele diz ali no capítulo 7, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal. 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, um casal de cada espécie, tá bom? Então ali veio o dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E aqui no capítulo 7, Noé entra na arca e daí eles ficam um tempo lá na arca, tal. Aí a gente entra aqui no capítulo 8, que fala sobre o fim do dilúvio, tá?
E aqui tem várias passagens. Eles passados 40 dias, Noé abriu a janela e que fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Então aqui, gente, do capítulo 8 aqui, até eles saírem da arca, aqui vem até o capítulo 16. A terra estava completamente seca, então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os animais. Então aqui Deus já estabelece, entrando aqui no capítulo 9, né? Começa a família, Noé sai, começa ali toda a construção, Noé planta uma vinha e tal. Então começa aqui a aliança de Deus com Noé. Lembra que eu falei para vocês que Deus criou todas as coisas e o inimigo vem, pega a criação de Deus, tenta trazer para o homem, tirando a glória de Deus e dando a ciência, dando ao ocultismo, a 300 coisas menos ao verdadeiro Criador. Então, o símbolo do... Ai, me fugiu o nome. Do arco-íris, né? É o símbolo da aliança com Deus. Quando a gente olha para o céu, a gente lembra assim, ó, essa aí é a aliança de Deus com Noé, com o homem, né? Tudo que tem na Bíblia aqui, gente, é para nossa instrução, para tudo, lá no início, porque os dias, tudo certinho, organização, como eu e a Josi, o pessoal já estava comentando ali no grupo, organização, perfeição, ordem, entendeu? Tudo que tem aqui são instruções para nós. Então tá aí o arco-íris que agora o povo pegou e é símbolo de, sei lá, não sei se vocês sabem aí. Então o inimigo, ele pega toda a criação de Deus e ele tenta distorcer e criar coisas, recriar, sei lá, ele muda tudo e quer fazer uma bagunça, quer inverter valores, quer inverter todas as coisas, tá? Eu vou ter que parar já por aqui, nós vamos entrar ali no capítulo 9, aqui já fala da aliança, né? E Deus abençoou Noé, mais uma vez Deus abençoando, né? Precisamos da bênção do Senhor. Sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra, todos os animais da terra. Aqui, gente, é um novo começo, é uma nova família, um novo começo para o mundo que Deus criou e Deus precisou destruir e fez um novo começo, tá? Há os que dizem que é um novo Adão, mas vamos se abster o que a Bíblia nos diz, não é, tá bom? Vamos tentar compreender conforme está escrito. Não vamos entrar em muitos detalhes e começar a fantasiar. Vamos de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, tá bom? Então, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criada, mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. E aqui começa aqui uma nova geração, né? Uma nova geração, a geração aqui de Noé, no capítulo 9. E aqui aqui a gente entra no capítulo 10, que começa a origem dos povos, tá? Acho que foi até eu que li isso aqui lá no grupo. Que começa aqui a falar dos filhos de Noé. Então, o que acontece? Vou parar por aqui, nós chegamos aqui no capítulo 10, tá bom? Eu sei que existem bastante coisas aqui, mas que vocês entendam que isso aqui não é uma ministração que eu pedi para o Senhor e Deus tá me colocando aqui, o Espírito Santo me revelando parágrafo por parágrafo. Esse aqui é um resumo geral, claro, com o entendimento que o Senhor me deu, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, com aquilo que eu pude testificar e entender aqui, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que nós estamos continuando lendo, e eu coloquei ali que nós iremos ler do capítulo 15 ao 28 essa semana, então prestem atenção. Nós estamos ali, hoje segunda ou terça, gente? Hoje é segunda ou terça, meu Deus, fugiu da minha cabeça. Então, que possamos chegar no final da semana no capítulo 28. Eu não irei fazer hoje do 10 ao 15. E eu vi lá que as meninas já chegaram um pouquinho mais lá na frente. E estão lá na história de Ló, lá no capítulo 18. Eu vou tentar, eu deveria ter feito isso aqui antes, então eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido aqui pra gente chegar no 15, pra gente já ir passando, para que eu chegue no final de semana ali
quando a gente iniciar na outra semana, eu já ter terminado já o resumo, tá bom? Mas não precisem postar lá no grupo a leitura até o 28. Eu só preciso que vocês leiam, tirem um tempinho de vocês e lá no grupo vocês postem lá as suas dúvidas, seus questionamentos, ou aquilo que o Senhor tem revelado ao coração de vocês, aquilo que vocês acharam interessante. Eu tenho visto que a Vanessa tem colocado lá, a Lu colocou lá, a Josi tem colocado. Então, meninas, esse grupo é para todas vocês, para todos vocês. Não tá conseguindo acompanhar lá desde o início, acompanhe o vídeo que tá agora, depois quando tiver um tempinho a mais, volta lá, coloque lá para ver. E é isso, e não se esqueçam, essa semana a gente precisa ler até o capítulo 28. Não conseguiu? Lembre-se, isso aqui não é para cobrar você, não é para impor você. É interessante que você acompanhe, sim. É legal que você acompanhe e para que a gente esteja ali todas dentro do mesmo raciocínio, para que possamos conversar sobre isso, né? Ter direções. O Senhor às vezes não passa despercebido algo no meu coração, mas Deus colocou no coração da Andressa, colocou no coração da Eliane, então isso, da Marilda. Então isso é legal para que a gente possa dialogar sobre isso, que foi o que a Josi colocou lá. Então eu conto com vocês para chegar até o capítulo 28. Hoje eu pararei por aqui, porque senão a minha cabeça vai bugar, são muitas informações, muitas coisas, tá? E como a gente vê ali na criação, o Senhor é um Deus longânimo, Deus do tempo também. Ele fez cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua ordem. Então vamos devagar, vamos entendendo que tudo tem seu tempo, mas que nunca devemos abrir mão do nosso tempo com o Senhor, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e por hoje é só, galera.